Tô gravando vídeo, né? Padre Paulo né? Em vosso espírito e tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou ler para vocês uma oração de Santo Agostinho. Diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei, eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas de tuas criaturas. Estavas tu comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me, longe de ti, as tuas criaturas, que não existiriam se ti não existisse. Se tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulgurastes e brilhastes e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para você que nunca assistiu um vídeo no nosso canal. Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo. E aproveitando já, para fazer o convite, né? Você que ainda não faz parte do grupo de Jovens Unidos em Cristo, que mora aqui em Itatiaia, Resende ou região, sinta-se convidado a participar conosco. Acontece na Matriz de São José, aqui em Itatiaia, todo domingo depois da Santa Missa. Mas enfim, hoje eu preparei um tema muito especial e que eu gosto muito de falar, que na verdade eu sempre quis falar sobre esse tema, que é a questão da amizade, né? As amizades, né? Que no meu raciocínio eu divido em duas partes, em dois tipos de amizade. A falsa amizade, ou a amizade ruim, podemos dizer assim, e a amizade verdadeira, que é a boa amizade. Mas antes de explicar sobre essas duas amizades, eu queria explicar um pouco para vocês qual a importância de se ter uma boa amizade, de se cultivar uma boa amizade em nossa vida. No livro que eu gosto muito, que particularmente é um dos meus livros preferidos, que se chama Carta aos Amigos da Cruz, escrito por São Luís. É esse livro aqui, para quem não conhece, Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grimond de Montfort. Ele diz: os demônios unem-se para vos perverterem, vós uni-vos para vos derrotar. Os gananciosos, avarentos, associam-se para comercializar ouro e prata. Vós trabalhais juntos para alcançar o tesouro da eternidade escondidos na cruz. Os libertinos unem-se para se divertirem. Vós uni-vos para sofrer juntos. E ele diz, né, que se os demônios se unem, se juntam para nos perverter, para nos fazer cair, o que nós precisamos fazer, o que devemos fazer, é nos unir para ir contra o que o demônio quer fazer em nossa vida e para alcançar o céu. Mas nos unir a quem? A qualquer um? Se juntar, sair juntando com pessoas aleatórias? Não. Né? Nos unirmos
a pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso. Pessoas que têm o coração guiando-os para a mesma direção que nós temos o nosso coração. Em Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, diz: um amigo fiel é o repouso seguro. Quem o achou descobriu um tesouro. Quando nós temos um amigo verdadeiro, um amigo fiel, aquela pessoa que nós confiamos e podemos confiar praticamente para tudo, sem nos aproveitar também da pessoa, né? Claro, e sem a pessoa se aproveitar dessa amizade, mas uma amizade sincera, que o nosso coração se alegra quando está junto dessa pessoa. Essa amizade, segundo a Bíblia, é um repouso seguro. É uma pessoa onde nós podemos repousar o nosso coração. Essa amizade é descanso para nós, é cuidado de Deus para nós. E nós devemos nos unir, como diz São Maria Grimond de Montfort, a essas amizades, a essas pessoas boas que têm o coração guiados para o céu. Mas eu, como já disse, vou explicar mais para frente sobre as boas amizades. Santa Teresa de Calcutá diz assim: temos que ir atrás das pessoas porque elas podem ter fome de pão ou de amizade. Nesta frase ela nos mostra a necessidade que nós temos, além de ter amigos, de querer ser amigos das pessoas, porque nós, principalmente depois que ouvimos essa pregação e pararmos para refletir um pouco, nós percebemos que a amizade ela é fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida de um católico que deseja chegar ao céu. As boas amizades, né? Assim como os santos tiveram suas boas amizades. Eu dei uma pausa rapidinho para eu pesquisar aqui o nome de alguns santos que foram muito amigos. São Domingos Sávios e São Francisco de Assis, que viveram na mesma época e fundaram cada uma a sua ordem, totalmente diferentes, mas que foram muito amigos. Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, São Paulo e São Barnabé, enfim. Quando não temos forças nem para conversar com Deus, é que precisamos de um amigo verdadeiro. Essa frase, na verdade, é de minha autoria, enquanto pensava e meditava em algumas situações que já me ocorreram, que aconteceram em minha vida. Eu tive essa inspiração de que nós precisamos de amigos, principalmente nesses momentos que nós não temos forças nem para conversar com Deus. Eu sei que isso é uma falha do cristão, né? Porque quando nós estivermos mais fracos possível, é que nós devemos também conversar com Deus. Porém, tem vezes, e principalmente a gente que é jovem, e a maioria de nós somos fracos, né? Somos dispersos, nos dispersamos muito facilmente, e caímos também muito facilmente na espiritualidade. Nós precisamos de amigos para quando nós não conseguimos nem falar com Deus, principalmente assim, início de caminhada. Você que está começando agora a sua caminhada, teve uma conversão, um encontro com Deus assim há pouco tempo, para pensar um pouco nisso, né? Quando você estiver caído ou caindo espiritualmente falando, você vai precisar de um amigo, porque se ele não conseguir te dar forças, no mínimo ele vai pedir para Deus te dar força. Se ele não conseguir te levantar com as palavras, ele vai pedir para Deus te levantar, e isso já vai te bastar. Tá aí também a missão de um verdadeiro amigo, de um amigo de verdade, né? E o melhor local que eu considero para nós encontrarmos amizades, salvo as exceções, porque eu particularmente tenho muitas amizades que não são da igreja, que não estão dentro da igreja católica, mas que eu considero amizades verdadeiras e muito boas. Porém, eu vos aconselho a terem amizades como eu tenho, a maioria das minhas amizades verdadeiras, e eu louvo e agradeço a Deus por isso, a terem amizades católicas de verdade. Porque, como eu já disse, né, a amizade ela passa pelo sentido que você quer levar a sua vida. Se você tem um amigo que quer chegar ao céu,
obviamente ele vai te ajudar, vai te aproximar desse seu objetivo de chegar ao céu. Se você tem um amigo que é muito devoto de Nossa Senhora, obviamente, certamente ele vai te aproximar aí de Nossa Senhora. E para nós conservarmos as nossas amizades e para fazermos novas amizades, né, nós precisamos nos conhecer e ter um pouco de noção de como é a pessoa que eu estou lidando. Principalmente me conhecer, conhecer o meu coração. E uma boa forma de autoconhecimento é através do estudo dos temperamentos. Não sei se todos aí conhecem ou sabem o que são os temperamentos, mas os temperamentos, eles são características pessoais nossas, que são divididas em 4 grupos. Os estudos que eu sigo são divididos em 4 temperamentos. A nossa visão de mundo, a visão de cada um é de acordo com um desses temperamentos, que são o temperamento melancólico, colérico, sanguíneo e o fleumático. E aí aqui eu vou dar uma passada bem rápida, bem sucinta, explicando um pouco dos temperamentos, para que nós possamos entender um pouco da necessidade que nós temos de autoconhecimento e de conhecimento do próximo, daquele nosso amigo que nós convivemos. O primeiro temperamento é a respeito do temperamento colérico, que são as pessoas mais enérgicas, as pessoas mais otimistas. O colérico, ele tem esses atributos, né? Ele é enérgico, ele é otimista, ele tem uma vocação maior à liderança, porém ele tem alguns defeitos que são assim gritantes da maioria das pessoas que têm esse temperamento colérico, que é a impaciência, português popular, né? O pavio curto. São as pessoas que têm um pavio muito curto, que são estouradas. E nós, se você que está assistindo tem esse temperamento, você tem o dever cristão, né? O dever como amigo, como bom amigo que você quer ser, de estudar sobre esse temperamento que você tem e principalmente de trabalhar o seu temperamento, de trabalhar essas dificuldades que você tem. Se você é explosivo, se você tem pavio curto e você reconhece através dos seus estudos, você tem a necessidade e o dever de filtrar as coisas boas, mas trabalhar o seu temperamento, para que você não afaste as pessoas e os seus amigos de você. Por isso que eu disse a necessidade que nós temos de autoconhecimento, a necessidade que nós temos de saber o nosso jeito, o nosso temperamento, os nossos gostos e aquilo que a gente quer para a nossa vida. O colérico, ele também ele tem uma tendência a ser sarcástico e muito dominador, né? São aquelas pessoas que começam uma amizade e aí às vezes começam a pedir favor e acabam dominando a amizade a ponto de, se você disser não, a amizade praticamente acaba, né? E São Jerônimo tem uma frase que diz que a amizade que pode acabar nunca foi real. A amizade que está sempre a ponto de acabar por qualquer coisa, por qualquer discussão, ela nunca foi real. 2 exemplos aqui de santos que têm um temperamento colérico são Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Sales. São 2 exemplos de santos que, através deste temperamento colérico, trabalharam ele e conseguiram chegar aí à santidade. Tem o melancólico, que é o meu temperamento, que eu posso falar assim com propriedade para vocês, né? O melancólico tem uma tendência natural à timidez e, se não trabalhar isso, é uma coisa que vai progredindo e pode atrapalhar muito a vida da pessoa. Eu já fui de uma timidez assim absurda, mas o que eu tento fazer hoje é, ao máximo, tentar tirar essa timidez da minha vida. E assim, as amizades que eu tenho na igreja, mais uma vez tocando nesse ponto, as amizades me ajudaram muito. Mas o melancólico, ele é uma pessoa que gosta de ficar sozinho e é uma pessoa pessimista. Uma boa explicação também para assim, o temperamento melancólico é que ele tem marcas profundas. O melancólico, ele guarda
naturalmente marcas profundas no coração. Não digo assim, não é uma pessoa sensível, mas é uma pessoa que, se acontecer algo que deixe uma marca, não é como um colérico, como um fleumático que consegue superar aquilo com facilidade. O Padre Paulo Ricardo diz que o melancólico é como se fosse uma terra, que se você passar um objeto sobre a terra, ela fica aquela marca. O símbolo do melancólico é a terra. Por isso, independente se for questão de um relacionamento afetivo, em uma amizade, se acontece algo que deixe a marca, aquela marca fica na alma do melancólico, mesmo que haja cura, libertação, aquela marca pode ser que ela fique para o resto da vida do melancólico. Por isso nós devemos conhecer, saber, assim, até mesmo tentar identificar o temperamento das pessoas que nós convivemos e o nosso temperamento, para que nós possamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. O melancólico também, ele prefere trabalhar individualmente e é muito leal àqueles grupos, aquelas pessoas que ele convive. 2 exemplos de santos com este temperamento são Santa Teresinha do Menino Jesus e São João, o apóstolo São João. O temperamento sanguíneo, ele é mais extrovertido e por isso tem mais facilidade para fazer amizades. Ele é bem comunicativo, otimista, porém ele tem pontos que também precisam ser trabalhados para melhorar e não acabar estragando uma amizade. Que ele é exagerado tanto no falar quanto no agir, e ele é muito impulsivo. Essa impulsividade, muitas das vezes, para o sanguíneo, é que acaba atrapalhando todos os seus tipos de relacionamento, tanto afetivo quanto relacionamento na amizade. Santos que tiveram aí o temperamento sanguíneo: São Pedro, o apóstolo São Pedro, Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja Santa Teresa d'Ávila. Quem estava no encontro presencial da última vez viu que nós pregamos sobre Santa Teresa d'Ávila. E Santo Agostinho também teve o seu temperamento aí sanguíneo, tanto que Santo Agostinho foi um dos maiores oradores aí que nós já tivemos. Ele falava muito bem. Santo Agostinho era o orador de Roma naquela época. E o 4º temperamento, fleumático. O fleumático, ele é conhecido pela sua doçura e pela sua paciência. Também pela sua capacidade de observar, né? Ele consegue observar bastante as coisas. Ele é muito observador. Prefere o silêncio, porém tem também aí coisas que precisam ser trabalhadas. Eu acho que as vantagens de um temperamento, elas são mais fáceis de serem observadas. Por isso, se você tem pessoas que você convive bastante, tente olhar e observar as qualidades dessa pessoa, que você vai conseguir observar mais fácil o temperamento dela. O fleumático tem algumas coisas nele que também atrapalham uma amizade, que são a falta de flexibilidade e a resistência a críticas. Se vocês tiverem alguma questão e o fleumático ele decidir por aquilo, dificilmente ele irá mudar, ou dificilmente você vai conseguir mudar a cabeça de um fleumático. Um santo que teve temperamento fleumático foi São Tomás de Aquino. Mas agora, passando para o assunto principal da nossa pregação, para também não estender muito, eu vou dar aqui algumas dicas práticas para nós, para vocês começarem a perceber, observar e entender quem são as pessoas e as amizades que você tem, e se elas são amizades boas que te levam a ser pessoas melhores, a ser uma pessoa melhor, ou amizades aí às vezes ruins, né? São as falsas amizades contra as amizades verdadeiras. As falsas amizades, a iniciar pelas falsas. Essas falsas amizades, elas têm interesses maliciosos. Acredito eu que todas as amizades, independentes se boas ou ruins, têm interesses.
desde o interesse de te levar ao céu, ao interesse de usar o seu dinheiro, não sei, pegar carona com você de carro. Mas todas as amizades têm interesse. E as falsas amizades, elas costumam ter interesses aí maliciosos. Tenta você perceber que antes, quando você começa a fazer uma nova amizade, se essa amizade gerar e for uma amizade ruim, você vai perceber que essa pessoa, ela te observou antes de iniciar essa amizade. E ela percebeu e tentou olhar, tentou observar o que você pode oferecer a ela. Se é algum status, dinheiro, fama, e ver aquilo que ela pode tirar proveito dessa amizade com você. E essas amizades, falsas amizades, elas costumam te levar ao mau caminho. Se elas não te levam ao mau caminho que eu digo são situações pecaminosas. As más amizades, elas te levam, às vezes no início não, mas com o tempo elas começam a te levar a situações pecaminosas, né? Situações de pecado. Que qualquer um que tenha assim, uma visão espiritual consegue entender e identificar essas situações pecaminosas. Ou elas te mantêm no lugar onde você está. Uma amizade ruim, se ela não te levar a situações de pecado, elas te mantêm no lugar que você está. Eu conheço casos, eram duas pessoas, dois amigos, e uma delas queria participar de um retiro. A outra pessoa, essa pessoa conversando com a outra, e o outro pegou e disse: eu acho melhor você não ir, porque as pessoas saem de lá não querendo fazer mais nada, não querem beber, não querem sair com a mulherada por aí, não querem mais nada. E eu parando para observar, né, eu fiquei pensando, talvez essa oportunidade de ir ao retiro seja a única oportunidade, seja uma chance que Deus está dando a mais para essa pessoa ter a salvação de sua alma, mudar de vida, ter uma conversão. E aí fica aqui um reforço, né? Que você preste atenção nisso. Uma boa amizade ou uma má amizade podem definir para onde vai a sua alma. Por isso eu contei esse fato que pode ter sido crucial para a vida dessa pessoa. Santo Agostinho vai dizer que nem sempre o que é indulgente conosco é nosso amigo, nem o que nos castiga é nosso inimigo. São melhores as feridas causadas por um amigo que os falsos beijos de um inimigo. É melhor amar com severidade a enganar com suavidade. É melhor você ser sincero e aquilo doer, mas o seu amigo entender e enxergar que ele está errado, ou que a alma dele está em perigo, ou que ele está passando por uma situação que ele não deveria e não precisaria passar. É melhor você ser sincero e às vezes ser até grosso com um amigo do que você ser como os falsos amigos, como os maus amigos que passam a mão na sua cabeça quando você está pecando, que apoiam e aplaudem o seu pecado. Essa, para mim, é a definição completa de um falso amigo, de um mau amigo. É aquele que apoia o seu pecado. Por fim, nós não devemos e não podemos abandonar essas pessoas que nós identificamos como nosso amigo, nosso falso amigo, né? Muitos e muitos retiros que eu já participei, que eu, ao final do retiro, tendo conversas, as pessoas dizem, quando você tem a sua conversão, e se você teve essa conversão nesse retiro, você vai precisar abandonar muitas amizades, você vai precisar deixar essas amizades e tal. Eu acredito, e isso dizendo eu, Marcos, que você não tem a necessidade de cortar essa amizade 100%. O que você pode fazer é deixar esta amizade por um tempo de lado, e você vai fortificar espiritualmente a sua fé. Você vai amadurecer a sua fé a ponto de não deixar com que ele te puxe para fora, mas você, amadurecido na fé, irá começar a puxar essa pessoa para dentro da igreja, para próximo de Deus, depois do seu processo de conversão e de amadurecimento. Por fim, chegando à parte boa dessa pregação, né, desse encontro, que é falar sobre as boas amizades, que eu sou até suspeito para falar pela quantidade de amizades que eu tenho.
que assim, se eu não tivesse essas amizades, se eu não tivesse essas pessoas comigo na minha vida, com certeza absoluta, eu não seria a mesma pessoa. Eu não seria o mesmo Marcos que vocês conhecem. E eu dou aqui dicas que você pode observar para manter essa amizade e para tentar ainda melhorar a amizade que vocês têm. Essas pessoas que têm boas amizades, que é um bom amigo, ele tem interesses superiores. Lembra que eu disse que todas as pessoas, todas as amizades têm interesses? Esses amigos verdadeiros têm interesses superiores, né? Passa pelos simples interesses. Essas pessoas, elas têm ou o interesse de salvar a sua alma, ou ainda, nas exceções das pessoas que não participam da igreja, que não são da igreja, mas elas têm o interesse de te fazer bem. E aquilo que propende ao bem, ao final chega a Deus. Então, a pessoa que ela é boa em essência, ela te aproxima de Deus. E aí você, como um católico verdadeiro, você também tem essa oportunidade de aproximar essa pessoa de Deus, né? Sabendo já que é uma amizade boa, que é uma pessoa sem os interesses maliciosos, como já citamos aqui. E essas amizades, elas na maioria das vezes, diferendo das amizades ruins, elas surgem naturalmente. Eu tenho amizades que eu não lembro mesmo como nós começamos a ser amigos. E assim, é muito engraçado porque a gente realmente não lembra como que a gente começou a conversar, mas isso assim não é a regra, né? Tem pessoas que a gente lembra assim como a gente conheceu, mas essas amizades, elas surgem de forma natural, de forma espontânea na maioria das vezes. É uma boa maneira de você reconhecer uma boa amizade. Elas te puxam para um bom caminho, te levam para um bom caminho. Isso eu não preciso às vezes nem explicar, né, qual é o bom caminho. É o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo, é o caminho da cruz, mas também é o caminho da vitória, é o caminho da igreja, é o caminho da fé. Esse é o caminho que nós já sabemos, que você já sabe, e você percebendo os atos, as ações dos seus amigos, você vai conseguir identificá-los. Quais pessoas querem te levar ao céu, né? Quais pessoas têm o coração apontando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís Maria Grimond de Montfort, nesse livro A Carta aos Amigos da Cruz, ele diz que nós temos como se fossem dois rebanhos, né? Duas filas no mundo. A fila do mundo, que é a mais larga por passar mais pessoas e lá é só alegria, só felicidade, é a fila mais atrativa. E nós temos a fila do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele vai à frente, descalço, carregando uma cruz, sangrando, às vezes mancando, andando devagar. E os amigos da cruz, pessoas que são amigas da cruz, vão atrás, recolhendo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, falando em não pecar, falando em jejum, falando em penitências. Por isso, não muito atrativa, mas mesmo assim esses são os amigos da cruz e são os amigos que eu quero carregar comigo. Santo Agostinho vai dizer: repreenda um sábio e ele o amará. O amigo, aquela pessoa que você tem como amigo, no final de tudo, ela vai te repreender, ela vai ser às vezes grossa com você, ela vai ser sincera. Se você estiver por um caminho errado, essa pessoa vai te dar bronca, mas no final de tudo, ela quer e tem o intuito de te ajudar, de te fazer bem, de te levar ao céu, né? E essa é a maneira mais fácil de nós reconhecermos aí as boas amizades. E faça essa experiência de estudar um pouco a si mesmo, né? Estudar um pouco como é você e até mesmo fazer uma reflexão de como está sendo a sua amizade com as pessoas que você tem hoje, né? Se você for um sanguíneo ele tem um déficit
uma dificuldade em dar atenção. Se você for sanguíneo, perceba quantas amizades você já pode ter perdido por conta de não ter dado atenção a essas pessoas. Então, eu termino essa pregação fazendo um apelo a você que tenha tenha paciência de olhar um pouco para você e tente cultivar boas amizades, tente cultivar amizades verdadeiras, que será aí com certeza o caminho mais próximo para se chegar ao céu e para levar as pessoas ao céu. Enfim, nós terminamos aqui esta pregação. Eu agradeço muito você ter assistido até o fim. Que Deus te abençoe e que mantenha no seu coração essa sede por boas amizades, né? Que você, através desta pregação, consiga se enxergar, né? E fazer uma meditação e entender quais são os seus defeitos e melhorar como amigo, né? O amigo fiel é o repouso seguro. Quem o encontrou um tesouro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.